amados, estou aqui com mais um vídeo para vocês, tá? Hoje é sobre o Código Penal Militar, na verdade o Direito Penal Militar, tá? Mais especificamente direcionado, né, para o concurso do CFO aí da Polícia Militar do Mato Grosso, certinho? Então, a resolução de concurso hoje vai ser voltada para o que o edital cobrou. Então, eu peguei tópico por tópico, tá? Todos os tópicos de Direito Penal Militar vão ser abordados, né? Aqui, todos os tópicos do edital, né, do CFO da PM Mato Grosso vão ser abordados nesse vídeo aqui, certinho? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aí meu material, tá? Esse material vai ficar no link da descrição do vídeo aqui. Quem quiser acessar, pode entrar lá e pegar o material, certinho? Primeira questão. Tício comete o crime durante a vigência de uma lei temporária. A citada lei agravava a pena ao fato praticado por Tício. Na época do seu julgamento, tal lei já não estava mais em vigor. Diante da situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A lei temporária, embora decorrido o prazo da sua duração, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Essa aqui é a nossa alternativa, tá? Já é a nossa alternativa. Isso aqui é expressa previsão do artigo 4º do CPM. Beleza? O artigo 4º do CPM prevê essa possibilidade aí, tá? Então, a lei temporária se aplica aos crimes que foram praticados durante a sua vigência, mesmo que ela já tenha saído de cena, mesmo que ela já tenha sido revogada, certo? Por que as outras estão erradas? Porque a lei temporária não poderá ser aplicada após ultrapassado o período de vigência. Ela pode sim ser aplicada. A lei temporária só pode ser aplicada se mais benéfica. Não faz distinção, tá? Se é mais benéfico ou não. Na época do julgamento, deve-se observar a lei mais benéfica ao réu. Também não, tá? Em se tratando de lei temporária, deve ser aplicada a lei temporária. Alternativa E está errada porque deve ser aplicada a lei vigente à época do julgamento, independentemente se mais grave ou não, tá? Esse aqui também não, tá? Não é a lei vigente à época do julgamento, tá? Aqui é a lei temporária. Aí se eu pulasse para cá, ó, ficava top. Eu tinha duas alternativas corretas, tá? Deve ser aplicada a lei temporária, independente se mais grave ou não ao réu. Isso aqui também estaria correto, tá? Se tivesse escrito assim, talvez você pegue uma outra alternativa, outra questão que seja escrita dessa forma, também está correto. Beleza? Porque a lei temporária, ela vai ser aplicada, independente se ela é mais grave ou não. Fechou? Até o gabarito. Próxima. Hélio, que é soldado, desertou. E antes de se apresentar ou ser capturado, o CPM foi alterado para aumentar a pena. Ou seja, aumentou a pena, né? Ficou mais severa. Tá? O CPM ficou mais severo, ficou pior. Né? Nessa situação, caso seja capturado, futuramente Hélio estará sujeito a nova pena. Tá? Essa aqui tá certa, tá, pessoal? Por que tá certa? Porque é o seguinte, ó, a regra é o quê? A lei mais severa não retroage. Não retroage? Não retroage. Nem sob paulada, tá? Não retroage. Mas, nós temos uma exceção, tá? A regra é essa. Eu vou colocar aqui, ó, exceção da súmula 711 do STF. O que diz a bendita súmula? Ela diz o seguinte, que a lei mais severa retroage sim. Tá? O que é retroagir? É voltar e ser aplicada no tempo, né? É voltar no tempo e ser aplicada a fatos passados, tá? Então, a lei mais severa retroage sim, tá bom? Mas quando? Uma exceção. Quando, em caso de crimes continuados e permanentes. Beleza? Então, no caso desses crimes, ela vai retroagir sim, ela vai ser aplicada, tá? Mesmo que o fato já passou, ela vai ser aplicada. Enquanto, tá? Então, a gente pula para baixo aqui. Isso tudo tô escrevendo o que está escrito na súmula, tá? Enquanto não cessar, tá? Enquanto não cessar a permanência
permanência, uma, ou a continuidade. Continuidade. Tá? Por que eu estou escrevendo tudo isso daqui? Porque o crime de deserção, que está lá no artigo 187 do CPM é o crime de deserção, tá? Ele é um crime permanente. Por que é um crime permanente? Porque ele se perpetua no tempo. Ui, meu irmão, deu para entender aqui, ó. É um crime permanente, tá? Porque ele se perpetua no tempo. Beleza? Então ele é um crime permanente porque ele se perpetua no tempo. Por que ele se perpetua no tempo? Porque o militar que se ausenta ali, deixa de se apresentar, né? No lugar onde é que ele deveria se apresentar ali. O militar, tá? Se ausenta por um período maior que 8 dias, mais do que 8 dias, comete o crime de deserção. Enquanto esse militar, tá? Então vou voltar aqui, eu vou até fazer uma linha do tempo aqui, ó. A linha do tempo aqui, tá? Pra cá. Beleza. Aqui tem um crime, tá? Aqui ocorreu o crime. Beleza, cometeu o crime de deserção. Foi configurado o crime, tá certinho já. E, enquanto ele não se apresenta, vou colocar aqui AP de apresenta, tá? Barra, ou é capturado, cap de capturado, tá? AP de se apresenta voluntariamente, ou é capturado. Durante esse tempo aqui, o crime está correndo, tá? Vou colocar aqui, ó. Fluindo o crime. Vamos colocar assim, né? Fluindo o crime. Beleza? Então, se durante esse tempo aqui, se durante esse período aqui, tá? Se durante esse período aqui, durante esse período de tempo, vier uma lei mais severa, ela vai ser aplicada. Vai ser aplicada onde? Vai ser aplicada ao momento do crime aqui. Ela vai retroagir para ser aplicada no momento do crime, tá? Então a regrona geral, né? Regra master, né? É que se aplica a lei no momento do crime, tá? Se aplica a lei no momento do crime. Então cometi um crime hoje, e hoje estava vigente a lei 1234, certo? Então ao crime que eu cometi vai ser aplicada a lei 1234. Se amanhã Josézinho cometeu um outro crime, e amanhã não for a lei mais 1234, for a lei 456, aí ele vai ser aplicado a lei 456, tá? Então se aplica a lei do momento da infração, tá? Do momento do crime. Mas nós temos essa exceção aqui. Para os crimes permanentes, a lei, tá? A lei que vier durante a permanência desse crime, durante o tempo em que esse crime ainda está fluindo, esse crime está ocorrendo, vai ser aplicada ao fato passado, vai ser aplicada ao fato anterior, tá? Ela vai retroagir. É isso que diz lá a súmula 711 do STF. Belezinha? Então essa aí é a exceção, tá? Vou até destacar aqui, ó, que essa aqui, a súmula é exceção, tá? A regra tá aqui, ó. A lei mais severa não deve retroagir, beleza? Mas nos casos de crimes permanentes ou de continuidade delitiva, né, de crimes continuados, ela vai retroagir sim enquanto não cessar a permanência, tá? Como é que eu sei que não cessou a permanência? Porque no crime de deserção é isso que se configura, ó. Enquanto ele não se apresentou ou não foi capturado, o crime tá ocorrendo, tá? Se ele for preso aqui durante esse momento aqui, né? Se ele for preso durante esse momento do tempo aqui, coloquei, da linha do tempo, tá? Se ele for preso durante esse momento, ele vai estar em situação de flagrante, tá? Vai estar em situação de flagrante, porque o crime de deserção é um crime permanente, tá? Tem que gravar bem isso aqui, tá? O crime de deserção é um crime permanente. Beleza? Vocês viram a importância de entender que o crime de deserção é permanente, tá? Tá aqui, ó. Questão para defensor público, ó. Beleza? Se você soubesse que o crime de deserção é um crime permanente, a questão era teta. Fechou? Próxima. A respeito da lei penal militar no espaço do lugar do crime e da pena cumprida no estrangeiro, assinar a alternativa correta. O CPM pune o infrator aos seus preceitos, qualquer que seja a sua nacionalidade, ok, é isso aí mesmo, ou lugar, ok, é isso aí mesmo, onde tenha delinquido dentro ou fora do território nacional, processado ou julgado por justiça estrangeira. Essa aqui já é a nossa questão, nossa alternativa. Isso aqui, artigo 7º do CPM, tá?
é expressa previsão no artigo 7º do CPM. Beleza? É o que a gente chama de extraterritorialidade. Extraterritorialidade incondicionada. Por que incondicionada? Porque ela não depende de outras condições, né? Ao contrário do Código Penal comum, tá? Se você pegar o Código Penal comum, ele vai trazer uma série de condições lá para você aplicar uma lei brasileira no estrangeiro ou a um estrangeiro que cometeu o crime, entendeu? Para o Código Penal Militar, não. Não importa, né? Então diz aqui, ó, não importa quem que é o cara, né? Se é estrangeiro ou se é brasileiro. Não importa o lugar onde ele cometeu, ou seja, pode ser dentro ou fora do território nacional. E não importa se o cara foi processado fora ou ainda não. Ele vai ser aplicado o CPM, perdão, né? Código Penal Militar, pune o infrator. Beleza? Por que as outras estão erradas? Os prédios das embaixadas não são considerados para o direito penal militar como extensão do território nacional, visto que pertencem aos estados que representam. Aqui não, ó. Os prédios das embaixadas são sim considerados, tá? Para o direito penal militar como extensão do território nacional. Beleza? A embaixada, ela goza de inviolabilidade. Isso sim. A embaixada é inviolável, tá? Mas, para fins do direito, da aplicação do direito penal militar, as embaixadas, os prédios das embaixadas, né, o terreno lá da embaixada, né, onde a embaixada está instalada, é considerado sim como território nacional. Belezinha? A C. Para a verificação do lugar do crime, o CPM adotou apenas a teoria da atividade, considerando praticado o fato no lugar em que se estiver desenvolvida a atividade criminosa, tá? A teoria da atividade no CPM é pro tempo do crime. Tá? Não é pro tempo do crime. Não pro lugar, tá? Pro lugar do crime, nós temos o artigo, tá? Pro lugar do crime nós temos o artigo 6º do CPM, que diz o seguinte, que nos casos comissivos, tá? Nos casos comissivos, ou seja, onde há ação do agente, onde o agente age, tá? Quando o agente age, nos casos comissivos, não sei porque essa palavra existe, né? Mas é esse mesmo. Nos casos comissivos, tá? Adota-se a teoria da ubiquidade. Tá? E nos casos omissivos, onde o agente deveria agir, mas não agiu, ele se omitiu, omissivos, adota-se a teoria da atividade. Daí sim adota-se a teoria da atividade. Portanto, o CPM adota o quê? Adota a teoria mista, né? Por quê? Porque ele mistura aqui, ó, a ubiquidade com a atividade. É a teoria mista, tá? A ubiquidade é o quê? Considera-se o lugar da infração, o lugar do crime, né? Tanto o lugar onde ocorreu a ação, tá? Tanto o lugar onde ocorreu essa ação, quanto o lugar do resultado. Tá? Para a teoria da atividade, para os casos omissivos, né, onde se adota a teoria da atividade, considera-se o lugar da infração onde deveria ocorrer a ação. Tá? Por que onde deveria ocorrer a ação? Porque a gente está tratando aqui de um caso de omissão, tá? Um caso de omissão, beleza? Então, quando o sujeito se omite, quando é um caso de crime omissivo, adota-se a teoria da atividade, que é considerado o lugar do crime, tá? É considerado o lugar do crime, onde ele deveria ter agido, mas não agiu, tá? Então, se eu sou um comandante, por exemplo, e eu devo prestar o socorro ao militar que é meu subordinado, e eu não presto esse socorro, cometo o crime de omissão de socorro, qual que vai ser o lugar da infração? No lugar onde eu deveria ter agido, onde eu deveria ter prestado socorro, mas não prestei. Beleza? Agora, se eu sou um militar e eu cometo um crime de homicídio, tá? Vou lá, pego a minha arma e dou um tiro numa pessoa, com a intenção de matar, com dó de matar. Crime de homicídio, configurado bem bonitinho, tá? Então eu dou um tiro com a intenção de matar. Eu atirei na pessoa. A pessoa não morreu ali na hora. Ela fugiu. Saiu no pinote, sumiu no mundo e foi morrer lá na Caixa Prego, lá onde o Judas perdeu a bota, em outra cidade, vamos dizer assim, certo? Então considera-se lugar do crime aonde?
tanto onde eu pratiquei a ação, onde eu atirei na pessoa, se eu atirei nela aqui, considera-se aqui como lugar do crime, tá? Tanto quanto onde se produziu o resultado, ou seja, lá onde Judas perdeu as botas. Se ela foi morrer lá na outra cidade, também considera-se como lugar da infração lá onde ela morreu, tá? Ah, mas como é que eu faço? Escolho daí um ou outro? Não, a regra é sempre o lugar da infração. Mas quando o lugar da infração não for possível de se determinar, não for possível precisar o lugar dessa infração por uma série de outros motivos, né? Aí eu pego o lugar do resultado, tá? Se não tivesse como precisar onde eu atirei nela, onde exatamente eu dei um tiro nela, aí beleza, mas onde ela morreu então? Ela morreu na outra cidade. Ah, então vamos pegar aquela outra cidade porque a gente não sabe o lugar da infração, tá? Então funciona assim, beleza? Então a D tá errada por quê, né? A gente já achou a alternativa A, né? A D tá errada por quê? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nesta é computada quando idênticas, tá? Isso aqui tá, até aqui tá legal, tá? Esse aqui é o artigo 8º do CPM, beleza? Que dispõe lá sobre as penas cumpridas no estrangeiro. Aí próximo, na verdade é a mesma, né? Então vamos lá. Assim, se for mais severa, a pena cumprida no estrangeiro funcionará, por não ser idêntica, apenas como atenuante, não podendo ser computada na pena aqui imposta, tá? É confuso isso aqui. Assim, se for mais severa, a pena cumprida no estrangeiro funcionará por não ser idêntica, ela vai funcionar, tá? Aqui no Brasil, por não ser idêntica à pena do Brasil, como um atenuante, não podendo ser computada na pena aqui imposta. Isso que não tem nada a ver, tá? Trouxe aqui um negócio só para confundir. Não tem nada a ver. A questão de se é idêntico ou não, no direito aqui, para fins do artigo 8º, tá? É se lá no estrangeiro era multa, por exemplo, se era uma pena de multa. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? E aqui no Brasil também era multa. É só um exemplo, tá? Porque no Código Penal Militar a gente não tem pena de multa, né? Então será multa ou multa. Ou, se lá no estrangeiro era prisão, melhor dizendo, né? Um exemplo melhor, né? E aqui no Brasil também era prisão. Tá? Então aqui para mim, ó. Se lá no estrangeiro era prisão para o mesmo crime, para o mesmo delito, para a mesma situação, lá no estrangeiro se aplica uma pena de prisão e no Brasil também se aplica uma pena de prisão, aí as penas são idênticas. Tá? Então quer dizer que as penas são idênticas. Então se elas são idênticas, a pena cumprida lá vai ser computada aqui. Tá certo? Então se, por exemplo, aqui no Brasil ele foi condenado a 4 anos de prisão e lá no estrangeiro ele foi condenado a 2 anos de prisão, e lá no estrangeiro ele cumpriu esses 2 anos, quando ele vier para o Brasil cumprir a pena no Brasil, ele só vai ter que cumprir 2 anos, porque ele já pegou os 2 do estrangeiro e vai computar na pena aqui que ele tem que cumprir aqui, que é os 4 anos. Então abaixa ele só cumpre 2 anos aqui, certo? É isso que diz ali, beleza? E quando diversas, né? Quando diversa atenua, tá? Então quando diversa ela atenua, ela faz uma atenuação aqui quando ela for diversa, tá? Então se ela for prisão e prisão lá, prisão aqui e prisão lá, tá? Se for prisão aqui, por exemplo, e não for prisão lá, aí a gente aí elas são diversas, a gente considera que elas são diversas, tá bom? E a pena cumprida no estrangeiro se atenua aqui no Brasil. Beleza? Então, esse aqui é expressa previsão do artigo 8º, tá? Mas essa segunda parte que não tem nada a ver. Porque não é essa o conceito, tá? A E, por que a E está errada? Da mesma forma que o CPM adota como regra o princípio da territorialidade e como exceção o princípio da extraterritorialidade. Não, que a gente já viu, né? Que o CPM, ó, setinha aqui, ó, o CPM adota a teoria da extraterritorialidade incondicionada, tá? Não é a mesma, eles não têm a mesma disposição, beleza? Que lá no CP tem um monte de circunstâncias lá que vão determinar se o crime cometido no estrangeiro vai ser punido, se não vai ser punido, tá? O CPM já não tem essas condições todas, porque ele adota a teoria da extraterritorialidade incondicionada. Fechou? Tá aí o nosso gabarito. Próxima. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal Militar adotou a teoria da atividade. Tá certíssimo, tá? É o que a gente já viu. A gente já viu ali na questão anterior, né? Que é o artigo 5º, tá? Em relação ao tempo do crime, tá no artigo 5º do CPM. Caramba, tá difícil escrever aqui. Artigo 5º do CPM, tá? Artigo 5º do CPM.
É a teoria da atividade. Que considera-se o quê? Considera-se praticado o crime quando? Né? Quando? Barra momento, né? Qual momento que foi praticado o crime, segundo a teoria da atividade? Quando ocorreu a ação ou omissão, tá? Quando ocorreu a ação ou omissão, beleza? Ainda que outro momento, seja, volta lá, ainda que outro momento seja o do resultado, beleza? É isso que diz a teoria da atividade, tá, pessoal? Resultado. É isso que expressa a teoria da atividade, tá? A teoria da atividade se aplica ao lugar, ao tempo do crime, como eu já tinha colocado na questão anterior aqui, né? Fechou? E daí no artigo 6º, né? No artigo 6º, a gente vai encontrar as teorias, né? Eu já tinha destacado aqui, o artigo 6º, nós vamos encontrar as teorias do lugar do crime, tá? Mas para tempo do crime, se adota a teoria da atividade, tá certinho, certo? Considera-se praticado o crime no momento em que houve a ação ou omissão, ainda que outro seja, eu já tinha escrito aqui, né? Seja o do resultado. Eu não tinha escrito isso aqui? Beleza, não tem problema. Seja, ainda que o outro momento seja do resultado. Beleza? Fechou? É isso daí. Próxima questão. Segundo o Código Penal Militar Brasileiro, a reforma é uma espécie de pena acessória que sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade sem prejuízo da instrução militar. Tá, aqui tem dois erros já, que eu consigo identificar, né? A pena acessória não. Nós temos no Código Penal Militar lá dois tipos de pena, né? Que se subdividem, lógico, né? Então, as penas principais, no plural aqui, penas principais, porque são vários tipos, né? E as penas acessórias. Tá? Deixa eu só apagar esse risquinho aqui que saiu errado da outro slide. Penas principais e penas acessórias. As penas principais você vai encontrar lá no artigo, na verdade, 55 do CPM. Tá? Penas principais. As penas acessórias, por sua vez, você vai dar um salto aqui, ó, e vai lá para o artigo 98 do CPM. Beleza? Artigo 98 do CPM. Então, as penas acessórias, tá? Você vai ver lá no artigo 55 que a reforma é, na verdade, uma pena principal, tá? A reforma é uma pena principal, então ela não é uma pena acessória. Belezinha? A pena de reforma, que está descrita lá no artigo, por sua vez, né? 65. Beleza? Artigo 65, tá? Então, ó, por que outra questão que está errada aqui, outro fato que está errado, né? Acessória, não é acessória, é principal, e que sujeita o condenado a permanecer no recinto de unidade sem prejuízo da instrução militar. Essa parte aqui, ó, daqui até aqui, que sujeita, é a pena de impedimento, na verdade. Tá? Impedimento, ela trouxe como se fosse de reforma, mas é impedimento aqui. Beleza? A pena de impedimento está no artigo 63 do CPM. Fechou? Então está errada essa alternativa. A B. A pena de impedimento sujeita o condenado a situação de inatividade ou fora da unidade militar. Aqui, ó, também, ó, daqui até aqui, na verdade, se diz respeito à pena de reforma. Tá? Essa aqui é a consequência da pena da reforma. É conduzir o condenado a uma situação de inatividade, fora da unidade militar. Tá? Então, reformou, vai para a inatividade. Beleza? O crime cometido em país estrangeiro só atenua o crime quando praticado por civil. Na verdade, não. Na verdade, aqui, essa alternativa C aqui, tá? É o seguinte. É a regra do artigo, tá? É a regra do artigo 70,
Parágrafo único, vou só pôr único aqui, tá? Parágrafo único do CP, que diz o quê? Que a pena cumprida no estrangeiro, tá? O crime cometido, o crime cometido no estrangeiro, ele agrava a pena, tá? Mas só para os militares. Beleza? A pena, tá, perdão, a pena não, né? Tô com a questão anterior na cabeça aqui. O crime que foi cometido no estrangeiro, ele, tá? Vou voltar aqui, desculpa. Ele agrava a pena, mas só para o militar. O civil não entra nessa roda aqui, tá? E nem atenua, ele agrava a pena para o militar, apenas para o militar. Beleza? AD. A suspensão dos direitos políticos é efeito automático das condenações militares, ainda que o réu seja civil. Tá? Isso aqui também está errado, tá? Por quê? Porque a gente tem a regra lá do artigo 107 do CPM, tá? A suspensão de direitos políticos está prevista no artigo 106, tá? Mas essa regra aqui está no artigo 107 do CPM, que diz o seguinte, que tem que estar expresso na sentença. O que tem que estar expresso na sentença? A suspensão dos direitos políticos, do artigo 106. Tá? Então tem que estar expresso na sentença. Então se tem que estar expresso na sentença, a gente faz uma leitura aqui. A gente faz uma leitura de que não é automático. Né? A gente faz uma leitura de que não é uma consequência automática a suspensão dos direitos políticos, tá? Se tem que estar expresso na sentença, o juiz tem que analisar a situação e expressar isso na sentença. Belezinha? Sobrou só a letra E, né? É vedado em tempos de paz a suspensão condicional da pena para o crime de desrespeito a superior. É esse aqui mesmo, tá? É esse aqui mesmo. Então você vai encontrar essa vedação lá no artigo 88, artigo 88, inciso 2, a linha B. Tá? É isso que prevê lá, tá? Não só para caso de desrespeito, tá? Para outros crimes também. O crime de desrespeito é um exemplo, né? Mas é vedado em tempo de paz a suspensão condicional da pena para os crimes de desrespeito ao superior. Beleza? Então tá o gabarito, ó, letra E. Próximo. Ação alternativa incorreta. Ele quer saber a incorreta. Nos crimes previstos entre os artigos 136 e 141 do CPM, a lei não estabelece prazo para requisição da ação penal, tá? Aqui é o seguinte, ó. Isso aqui está correto, tá? Ele quer saber a incorreta, ó, tá? Cuidado com esse detalhe, ele quer saber a incorreta. Prova para promotor de justiça, ó. Nos crimes previstos entre os artigos 136 e 141, a lei não estabelece prazo para requisição da ação penal, tá? Então aqui a gente traz duas informações, ó. Que nos crimes previstos no 136 ao 141, tá? A ação penal, tá? Ela vai se proceder mediante requisição. Requisição de quem? Do ministro, tá? Requisição do ministro. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o CPPM, tá? Para o CFO também. Vai lá, assiste o vídeo que eu tenho, explico esse negócio da ação penal, tá? Certinho. Então, o que está previsto lá no CPPM é o seguinte, que para os casos dos artigos 136 a 141 do CPM, a ação penal só vai se proceder mediante requisição, tá? E também não estabelece prazo, beleza? A lei não estabelece prazo. Mas cuidado, ó, a resposta dessa alternativa aqui está no artigo 31 do CPPM, tá? Não está no CPM isso, beleza? Então tem que tomar cuidado, tá? Por isso que é importante fazer o estudo correlato, o estudo paralelo, né, do CPPM com o CPM, tá bom? Porque a resposta dessa alternativa aqui está no CPPM, tá? É isso que diz expressamente lá o artigo 31, tá bom? Que quando for nos casos dos crimes do 136 e 141, a ação penal vai se proceder mediante requisição do ministro e lá no artigo 31 não especifica, não fala nada, né, sobre prazo, tá bom?
Então essa alternativa está correta, né? Porque aqui ele está pedindo a incorreta, então essa aqui está corretinha. B. Embora cedido no direito penal militar, ou seja, embora pacificado, né? Entendido nesse sentido, a existência da ação penal privada subsidiária da pública, beleza, existe essa ação penal subsidiária da pública mesmo, no direito penal militar, a ela não se aplica as causas extintivas de punibilidade próprias da ação penal militar. Está correto também, tá? Está correto também. Por quê? Então vamos dar um exemplo aqui, né? Vou puxar uma seta aqui, ó. Se a gente pegar o perdão do ofendido, por exemplo, só um exemplo, tá? Perdão do ofendido é uma causa que extingue a punibilidade nos crimes contra a honra, por exemplo, tá? Então eu sofri uma difamação. Se eu sofri uma difamação, eu posso perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me difamou, tá? Quando eu perdoo ele expressamente, exauro o meu perdão, esse perdão tem a consequência de quê? Extingue a punibilidade dele, ou seja, ele não vai poder ser punido por aquele crime, porque eu mesmo perdoei ele, certo? Isso é uma causa extintiva própria da ação penal exclusiva, que é aquela ação penal que só pode ser intentada, só pode ser ingressada pelo próprio particular, pela própria pessoa, pelo próprio ofendido, tá? Pela própria vítima. Então, essa é uma ação penal exclusiva, tá? A ação penal privada exclusiva é aquela ação penal que só pode ser ingressada pela própria vítima, pelo próprio ofendido, certo? Então, nesses casos, né, por exemplo, aqui um exemplo, né, o perdão do ofendido seria uma causa extintiva que se aplica apenas à ação penal privada exclusiva, não se aplicaria à subsidiária da pública. Fechou? A C. Com relação ao instituto da suspensão condicional da pena, enquanto no direito penal comum exige-se que o condenado não seja reincidente em crime doloso, tá? No direito penal militar exige-se que o sentenciado não seja reincidente em crime punido com a pena privativa de liberdade, que tanto pode ser doloso como culposo, tá? É isso aqui mesmo, beleza? É isso aqui mesmo, essa aqui também está correta. Isso aqui é regra lá do artigo 84 do CPM, tá? Que fala sobre a suspensão, né? A suspensão condicional da pena, o famoso sursis, tá? Então, no sursis, beleza? Ele não faz a distinção, o artigo 84 não faz a distinção se é crime doloso ou culposo, tá? Ele faz só essa ressalva de que não pode ser reincidente em crime punido, né? Com pena privativa de liberdade. Mas não fala se é culposo ou se é doloso, tá? Sobrou só a letra D, né? Como incorreta, né? Em tempo de paz, o livramento condicional especial por crime contra a segurança externa do país, esse é um exemplo, tá? De crime, só será concedido após o cumprimento de metade da pena, se primário observada ainda a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e a boa conduta do condenado durante a execução da pena. Aqui, ó, tá errado essa parte aqui, ó, metade da pena, tá? Não é metade da pena. Na verdade, isso aqui tá lá no artigo, tá? Isso aqui tá no artigo 97 do CPM, tá? Que trata lá do livramento condicional, tá bom? Livramento condicional especial, tá? Artigo 97 do CPM. E lá fala o seguinte, que é cumpridos 2/3 da pena, tá bom? Não metade. A fração aqui não é meio, é 2/3 a fração correta, tá? Então a nossa alternativa correta a se marcar é a letra D, porque ela está incorreta. Ela trouxe aqui metade da pena, não é metade da pena, é 2/3. Beleza? Então, você fazer a leitura lá do artigo 97, tá? Próxima, tá o gabarito. Considere que João, dentista civil, tenha sido condenado pela Justiça Militar da União a pena de 4 anos de reclusão pelo crime de violência contra militar em serviço. Nessa situação, o condenado deverá cumprir a pena em penitenciária militar. Errado. Errado, tá? Errado por quê? Porque ele não especifica mais a questão aqui, tá? Mas nós temos o seguinte, ó, a regra, né? Vou colocar aqui, ó, regra. Beleza? Essa é a regra. Civil, tá? Condenado civil vai para penitenciária, pende penitenciária civil, tá? Militar vai para penitenciária militar. Ah, nós temos, opa, meti um T sem querer aqui. Penitenciária militar, tá? Nós temos penitenciária militar? Temos. A Marinha, por exemplo, tem um presídio da Marinha,
tá? Que eu saiba, pelo menos até hoje, só a Marinha tem um presídio próprio, né? O Exército e Força Aérea, até onde eu sei, não tem um presídio, né? Na Polícia Militar, por exemplo, lá em São Paulo nós temos, a Polícia Militar tem o presídio Romão Gomes, tá? Que é o presídio da Polícia Militar de São Paulo. Então, o policial militar de São Paulo foi condenado a um crime, tá? Que é passível de pena privativa de liberdade, ele vai cumprir a pena lá no Romão Gomes. Fechou? Então essa é a regra, tá? Essa é a regra. Quando que eu vou ter exceção? Quando se admite exceção? Vou até colocar aqui em outra cor. Ó. Quando se admite exceção? Tá? A exceção se admite quando? Em tempo de guerra. Tá? Vou colocar aqui, ó. Em tempo de guerra. Ou seja, se está com guerra declarada no Brasil, nós estamos em tempo de guerra. Se o civil cometer um crime militar, né, passível de pena privativa de liberdade, passível de prisão, o civil vai para penitenciária militar. Daí essa se torna regra, tá? Isso se torna regra. Em tempo de guerra, isso se torna regra, tá bom? É uma exceção a condições normais, tá? E o militar, tá? Aqui não é em tempo de guerra, tá, pessoal? O militar pode ir para uma penitenciária civil. Beleza? Mas isso é uma exceção, né? Uma exceção da exceção, tá? Mas não tem nada a ver com o tempo de guerra, tá, pessoal? A regra vai ser sempre, quando se trata de militar, tá? A regra vai ser sempre a penitenciária. Vou até dividir aqui, ó, tá bom? Para ficar claro, né? A regra vai ser sempre civil, penitenciária civil, militar, penitenciária militar. Em tempo de guerra, o civil vai para a penitenciária militar. Em tempos normais, o militar pode ir também para a penitenciária civil, tá? Vou colocar aqui em tempos normais, vou colocar assim. Ou melhor dizendo, né? Melhor conceituando, em tempo de paz. Tá? Em tempo de paz. Ele pode ir para a penitenciária civil também, tá? Mas isso é uma exceção assim muito grande, tá? Uma exceção da exceção, tá? Porque não é razoável, né, que você prenda, por exemplo, um policial militar numa penitenciária comum, tá? Onde tem um monte de gente lá que provavelmente ele inclusive colaborou para a prisão, né? Então, mas quando não tem penitenciária então? Esse militar geralmente vai para um batalhão, tá? As polícias aí, elas se organizam, né? Tem alguns batalhões que servem aí como presídio, né? Que servem como local de enclausurar esse militar aí, entendeu? Então, pode ocorrer isso daí. Por exemplo, na Polícia Militar do Mato Grosso deve ter um batalhão ali que tenha já tradicionalmente uma receptividade aí para esses militares que são condenados de repente para se cumprir pena lá, certo? Mas eles em regra, eles têm que ir para a penitenciária militar. Beleza? Por isso que está errada a questão aí. Então vamos para a próxima. A respeito das causas excludentes da licitude e da inexigibilidade de conduta diversa, assinale a opção correta. A inexigibilidade de conduta diversa está expressamente prevista no CPM. Essa aqui já é a nossa alternativa, tá? Se você pegar o artigo 39 do CPM, parte final, você vai ver lá que o artigo 39 ele trata do estado de necessidade, tá, pessoal? Mas na parte final ele fala sobre a inexigibilidade de conduta diversa, tá? Deixa eu ver se tá no ponto aqui para mim compartilhar com vocês o artigo. Então tá aí, ó. 43, 39, ó. Parte final ali que eu falei, ó. Tá aqui, ó. Desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa, tá? Então, por causa dessa disposição aqui, dessa expressão aqui, nós entendemos, né? Por causa dessa expressão aqui, nós entendemos que é expressamente previsto, sim, a inexigibilidade de conduta diversa. Beleza? Então, essa é a previsão, tá? Então, voltando aí para o slide, né? O que diz lá a B? Por que a B está errada, né? Por que a B está errada? O CPM não permite a legítima defesa contra agressões morais, mas somente físicas. Dizer que o CPM
não está previsto nada disso, né? Mas dizer que o CPM não permite, leva a entender que o CPM proíbe, né? Está escrito lá que não pode, mas não tá, tá? Então, se você pegar o artigo 44 do CPM, você vai ver que não tem nenhuma disposição expressa nesse sentido. O artigo 44 ele dispõe sobre a legítima defesa, tá? Ele dispõe lá sobre a legítima defesa. Então você vai ver que não tem nada nesse sentido lá escrito, tá? Se é moral, se é física, não faz essa distinção. Então tá errada. Alternativa. C. Quando os bens e interesses necessariamente sacrificados são inferiores aos protegidos, o estado de necessidade é exculpante. Quando iguais ou superiores, é justificante. Bonitinho. Se não tivesse invertido aqui, ó. Ele inverteu, na verdade. Quando os bens são inferiores, tá? Quando são inferiores, ele é justificante. Tá? E quando eles são iguais ou superiores, aí ele é exculpante. Tá? Isso aqui está invertido aí. Beleza? Quando ele for igual ou superior, ele é exculpante. Quando ele for inferior, ele é justificante. Tá? Isso aqui tá lá no artigo. Tá? Artigos, na verdade, né? Artigos 39. Artigos 39, tá? E 43, que nós acabamos de ler lá. Beleza? São as hipóteses de estados de necessidade, tá? Beleza? São as hipóteses de estado de necessidade. A letra D, por que está errada? No que se refere ao estado de necessidade, o CPM adotou a teoria unitária. Não, pelo contrário. Ela adotou a teoria diferenciadora. Diferenciadora. Tá? Por quê? Porque justamente ele tem esses dois artigos aqui, ó. Eles têm esses dois artigos. Se nós pegarmos o artigo 39, você vai ver que nós temos o estado de necessidade. Vou colocar aqui, ó, EN, estado de necessidade exculpante. Tá? Exculpante. Agora, se você pegar o artigo 43, do CPM, tá? Aqui artigo, né? 43 do CPM, você tem um estado EN de estado de necessidade justificante. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que quando o bem que você sacrificou, quando você agiu em estado de necessidade, você tem que ter atingido algum bem jurídico, tá? Algum bem, alguma coisa, você atingiu alguma coisa de forma prejudicial, tá? Então, quando você, no estado justificante, tá? No estado justificante do artigo 43 do CPM, quando você atinge um bem e esse bem era inferior, o valor dele era inferior ao bem que você estava protegendo, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Mas só para você entender. Quando eu sacrifiquei um bem material, né? Uma moto, um carro, por exemplo, para salvar a vida tem um valor maior do que um bem material, certo? Então, quando eu sacrifico um bem material para salvar a minha vida, eu vou estar diante de acordo com o CPM, tá? Eu vou estar diante de um estado de necessidade justificante, tá? Um estado de necessidade justificante, porque o bem era inferior, né? Aquele bem que eu sacrifiquei, o carro ou a moto, era inferior à minha vida, tá? Então, nesse caso, no justificante, eu tenho uma exclusão do crime, né? Exclusão do crime. Nem crime vai ser, tá? Nesse caso, nem crime vai ser, certo? Agora, no estado exculpante, é quando eu sacrifico um bem de igual valor, tá? Igual valor ou superior. Beleza? Então, por exemplo, para salvar, aí eu inverto o exemplo, tá? Eu inverto o exemplo que eu dei. Para salvar uma moto, tá? Para salvar uma moto, beleza? Eu sacrifico um outro bem de menor valor. Entendeu? Deu para entender? Então, essa é a pegada. Ó. Então, por exemplo, no exculpante, eu sacrifico o bem de igual valor ou superior. Tá? Então, por exemplo, para salvar uma moto, um bem material,
eu sacrifico um carro, por exemplo. Tá? Vamos dar esse exemplo aí só para, né? É um exemplo bem ruim de se dar, mas só para você entender a comparação entre os bens, porque aqui no Código Penal Militar nós temos comparação entre bens, tá? O que nós não temos no direito penal comum. Por isso que o direito penal comum adota a teoria unitária, tá? Por isso que o direito penal comum adota a teoria unitária, porque ele não faz comparação entre os bens. Aqui no Código Penal Militar nós temos comparação entre os bens, beleza? Então, no estado exculpante é quando eu sacrifico uma moto, por exemplo, tá? Quando eu sacrifico, na verdade não, quando eu sacrifico o carro para salvar a moto, tá? Por que eu sacrifico o carro para salvar a moto? Porque o carro, ele é de valor, né? Ele é de valor, entende-se, né? Que ele é de valor superior à moto, certo? Então, nesses casos, tá? Nesses casos, eu tenho uma exclusão da punibilidade. Tá? Lembrando sempre que esses exemplos que eu dei aqui, né, carro, moto, vida, é sempre pelo princípio da razoabilidade, tá? Sempre pelo princípio da razoabilidade, beleza? Lógico que se o bem que eu sacrifiquei for muito superior ao bem que eu salvei, aí a gente poderia entrar numa situação de que eu, né, eu cometi um excesso aí, então eu vou responder pelo crime mesmo assim, entendeu? Então a gente tem que fazer essas nuances, tá? Mas o que você precisa entender agora aqui nós temos o justificante e o exculpante, tá? O justificante é quando eu sacrifico um bem, inferior ao bem que eu protegi, e o exculpante é quando eu sacrifico um bem igual ou superior ao que eu protegi, tá? Então tem essa teoria, por isso que chama de teoria diferenciadora, porque ela faz diferença entre os bens, certo? Então, a letra E está errada por quê? A legítima defesa no contexto dos crimes militares não diverge do regulamento estabelecido pelo Código Penal. Ela diverge sim, tá? Ela diverge sim. Se você pegar lá o artigo 45 do CPM, acho que vale até a gente dar uma olhada nele aqui, pra vocês entenderem, né? Se você pegar o artigo 45 aí, ó, do CPM, o artigo 44 ele prevê a legítima defesa, que ela é igualzinha no Código Penal comum, tá? Tá igualzinha lá. Mas se você pegar o artigo 45, parágrafo único, ó, parágrafo único diz o seguinte: não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação, tá? Então, o que é o excesso? O excesso acontece sempre quando eu excedo a legítima defesa ou estado de necessidade, quando eu excedo, né, quando eu ultrapasso o limite legal ali, quando eu ultrapasso o limite da razoabilidade, da proporcionalidade, eu cometi um excesso. Nesses casos, eu vou responder pelo excesso que eu cometi, tá bom? Eu vou responder pelo excesso que eu cometi. Só que, se esse excesso resultar de uma excusável surpresa, ou seja, uma excusável surpresa, uma surpresa que eu não podia evitar, ou uma perturbação de ânimo, tá? Ele não vai ser punido, o excesso não vai ser punido. Mesmo o excesso, mesmo cometendo o excesso, ele não vai ser punido, tá? Essa previsão aqui, você não encontra, tá? Essa previsão, você não encontra no CP normal, esse excesso excusável, tá? Então, o excesso excusável, você não encontra no CP normal, tá? Só encontra no CPM. Então, falar que a legítima defesa no contexto de crimes militares não diverge do regulamento estabelecido pelo CP, está errado, porque ela diverge sim, porque ela prevê essa possibilidade do excesso excusável que nem é prevista no CP normal, tá? Então, a nossa alternativa correta aqui, voltando de novo, é a letra A, né? A inexigibilidade de conduta diversa é expressamente prevista no CPM. Fechou? Próxima. Tá aí o gabarito. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas prevista no CPM será obrigatoriamente aplicada à praça, cuja condenação à pena privativa de liberdade for superior a 2 anos. Tá? Isso aqui está correto. Beleza? Está correto. É o que diz lá. Artigo 102 do CPM. Tá? Ele diz exatamente isso. A exclusão, a pena acessória de exclusão é obrigatória para as penas aplicadas que são maiores, né, foram superiores a 2 anos. É exatamente o que diz lá o artigo 102 do CPM. Fechou? Então ela é obrigatória sim. Né? Foi condenado a pena privativa maior, né, mais de 2 anos, tá? Como a gente já viu lá, que existem penas principais e penas acessórias, né? Qual que é a pena principal nesse caso aqui? É a pena privativa de liberdade, né? De 2 anos, tá?
E a pena acessória é exclusão. Entendeu? É isso aí. Próxima. No CPM, as circunstâncias que atenuam a pena incluem a prática do crime sob coação, a que poderia ter resistido, ou incumprimento à ordem de autoridade superior. Aqui é o seguinte, ó. Aqui nós temos um porém. São circunstâncias que atenuam a pena. A prática de crime sob coação a que poderia ter resistido atenua a pena, beleza. Só que esse cumprimento de ordem de autoridade superior está meio vago aqui, ó. A questão aqui está errada, tá? Por quê? Porque não é qualquer cumprimento de ordem de autoridade superior, tá? Não é qualquer cumprimento. Então, vou colocar aqui, ó, ordem. Tá? Ordem de superior hierárquico. Vou apagar aqui. Ordem de superior hierárquico, tá? Ordem superior esse R aqui saiu, né? Hierárquico, agora foi, né? Parece que não sabe escrever. A ordem superior hierárquico, tá? Ela pode ser ali de praticamente 3 formas, tá? Se for a regra é, né? A regra é o superior, tá? Mandou o subordinado, o superior mandou o subordinado fazer alguma coisa e eventualmente dessa ação do subordinado, né? Tá? Aqui é né? Superior e subordinado mandou ele fazer alguma coisa em relação em decorrência dessa coisa que o subordinado foi fazer, ocorreu um crime ali, alguma coisa, quem vai responder é o superior, tá? Quem responde é o superior. Beleza? Quem responde é o superior. Agora, se o superior mandou o subordinado fazer alguma coisa, tá? E esse mandamento aqui, essa ordem, era manifestamente criminosa, né? Que é ilegal, vamos colocar melhor assim, né? Ilegal, ou seja, dava para o subordinado saber que era uma ordem que ia decorrer de um fato criminoso, alguma coisa nesse sentido, aí responde os dois, tá? Responde os dois. Beleza? Os dois vão entrar na roda aqui. Certo? Agora, se o superior manda o subordinado fazer, tá? E a ordem era não manifestamente legal, manifestamente ilegal, tá? Aí vai responder também, tá beleza? Mas daí o subordinado vai ter uma atenuação na pena, tá? Vou colocar aqui, ó, menor pena. É o que está dizendo aqui, ó, atenua a pena. Então, atenua a pena, o cumprimento de ordem de autoridade superior, atenua, tá? Desde que a ordem era não manifestamente ilegal. Aí eu atenuo a pena. Caso ela seja manifestamente ilegal, eu vou responder com a pena cheia, tá? Se era uma ordem que foi uma ordem eu cometi e não era, né? Em uma dessas outras situações, responde só o superior, tá? Essas regras aqui estão lá no artigo 38, tá? Parágrafo 2º do CPM, beleza? Vale também compartilhar aqui, porque eu acho que é importante essa parte aqui, porque pode cair na sua prova com força, tá? Então, artigo 38, ó. Começa lá no 38, né? A gente tem um artigo 41 também que traz alguma coisa nesse sentido. Então, 38. Ó, não é culpado quem comete o crime por coação irresistível, tá? Que é aquela coação irresistível ou que suprime a faculdade de agir segundo a própria vontade, tá? E por obediência hierárquica, ó. Diz o seguinte, em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço. Responde pelo crime o autor da coação, tá? Então, aquele exemplo que eu dei aqui, beleza?
É aquele exemplo que eu dei aqui, ó. Certo? Então vai responder, aquele exemplo que eu dei aqui, ó. Vai responder, tá? Só o superior. O subordinado não responde, tá? O subordinado não responde. É a regra lá do parágrafo 1º do artigo 38, tá? Mas aí a gente tem aqui, ó, a regra, tá? Do parágrafo 2º, ó. Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou seja, era um ato ilegal, era manifestamente ilegal, ou há excesso nos atos ou na forma da execução, né, na forma como o subordinado executou aquela primeira ordem também, se houve um excesso, é punível também o inferior. Ou seja, é aquilo que eu coloquei aqui, ó. Então, se era manifestamente legal ou houve um excesso, né, dá até para a gente adicionar aqui, ó, manifestamente legal, ou em caso de excesso, tá? Responde os dois, beleza? Por isso que eu circulei aqui, ó, responde os dois, tá bom? É isso aí que diz lá o artigo 38, tá? E daí, a gente vai lá para o artigo 41, ó, que é as causas de atenuação, ó. Nos casos do artigo 38, letra A e B, que é a coação e a ordem hierárquica, se era possível resistir à coação, ou seja, se a coação não era irresistível, era possível resistir, ou se a ordem não era manifestamente ilegal, tá? Se a ordem não era manifestamente ilegal, beleza? O juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena, tá? Pode atenuar a pena. É o que fala aqui, né? É o que fala aqui a questão, tá? É o que fala aqui a nossa questão, né? As circunstâncias que atenuam a pena. A coação moral é resistível, né? Atenua a pena, só que o cumprimento da ordem de autoridade superior só atenua a pena se ela não for manifestamente legal, tá? Ela só vai atenuar a pena se ela não for manifestamente legal, tá bom? De novo, tá? Para ficar bem batido isso aqui, ficar bem sedimentado, você não pode... Aqui são as regras, né? Artigo 38 e artigo 41, tá? De novo, se o superior mandou o subordinado fazer uma coisa, e dessa coisa que o subordinado foi fazer, restou configurado algum crime ali, algum delito, alguma infração, quem vai responder é o superior, porque o subordinado só fez por ordem dele, tá? Se a ordem que o superior der ao inferior, ao seu subordinado, for uma ordem manifestamente criminosa, manifestamente ilegal, ou aquela ordem que ele deu, e esse militar, esse subordinado for cumprir essa ordem com excesso, com algum tipo de excesso que vai extrapolar, que vai gerar algum crime, pune os dois. Cacetada nos dois, pau na moleira, tá? Tanto do superior quanto do inferior. O superior porque mandou e o inferior porque fez, tá? Era uma ordem manifestamente criminosa, ele não deveria ter feito, tá? Por quê? Porque a ordem manifestamente legal não se cumpre, tá? Isso é um preceito universal do nosso direito brasileiro, tá? Uma ordem manifestamente legal, tá? Não se cumpre, mesmo que seja superior hierárquico. Então você que vai aí entrar nos quadros da Polícia Militar, receber uma ordem no superior seu, né? Você vai entrar ali como aspirante, um ano e pouquinho, já vai segunda tenente, né? Receber uma ordem de um superior, um capitão ou um major que é manifestamente legal, você não pode cumprir, tá? Porque se você cumprir, vai rodar junto com ele, tá? No delito previsto, né? Se for gerar qualquer crime lá, vai responder no crime junto, tá? Agora, se a ordem do teu superior hierárquico, tá? A ordem do seu superior hierárquico não for manifestamente legal, tá? Se ela não for manifestamente legal, você vai responder pelo crime também, tá? Você vai responder pelo crime também, por quê? Porque nesse caso entende-se que ela não era manifestamente legal, mas você tinha condições de auferir essa ilegalidade, tá? Então aqui entende-se que você tinha condições de entender pela ilegalidade daquela ordem, mas você não entendeu, você foi lá e fez mesmo assim. Então você vai responder pelo crime, mas você vai ter uma pena reduzida, uma pena atenuada. O juiz vai considerar suas condições pessoais e vai reduzir a sua pena no frigir dos ovos, lá na hora que a caneta descer. Entendeu? Então essa aí é a questão. Certo? Próximo. As medidas de segurança pessoal são não detentivas e detentivas. Beleza. Elas são não detentivas e detentivas, tá? Porque elas podem incorrer tanto em internação, né? Que a medida de segurança a gente fala em internação. É o louquinho, tá, gente? Aquele cara que não pode ser punido
penalmente de forma comum, né? Porque ele tem algum tipo de imputabilidade, né? Inimputabilidade, na verdade, relativa. Então ele vai ser punido, vai ser sentenciado com uma medida de segurança. Então a detentiva, tá? A detentiva é internação. Detentiva é internação. Beleza? A não detentiva pode ser apreensão, né? Apreensão de algum documento, de algum bem, entendeu? Vou dar um exemplo, né? Apreensão, tá? Apreensão é um exemplo, beleza? Exemplo, apreensão. Tá? Então, beleza, ela pode ser não detentiva ou detentiva. Sendo essas fixadas na mesma quantidade, das penas privativas de liberdade combinadas abstratamente aos tipos penais. Aqui está errada a questão. Aqui, a partir desse ponto aqui, ficou errado. Até aqui tudo bem, mas daqui para frente está errado. Por quê? Por que está errado? Porque as penas fixadas para medida de segurança não são as mesmas das penas privativas de liberdade, tá? Isso aqui, a quantidade de pena, está prevista lá no artigo 112, perdão, 112 do CPPM, não CPPM, tá? CPM, mais especificamente, né, no parágrafo 1º do artigo, tá bom? Mais especificamente no parágrafo 1º do artigo, que especifica lá que a medida de segurança, né, ela vai ter a pena aí de 1 a 3 anos, né? Entendeu? Então não vai ser a mesma pena privativa por tempo indeterminado ainda, né? Mas não vai ser a mesma pena privativa de liberdade, prevista para o crime, né? Para o crime específico lá. Então, por exemplo, cometeu um crime de furto, né? Crime militar de furto, beleza? Mas ele é inimputável, né? Ou seja, ele não está nas plenas faculdades mentais dele. Então vai ser aplicado a ele uma medida de segurança. Tá, beleza? A medida de segurança aplicada a ele não vai ser a mesma pena do crime de furto. Vai ser a pena prevista lá no artigo 112, parágrafo 1º. Tá bom? Nas condições do 112, parágrafo 1º. Não vai ser a mesma pena do crime. É isso que fala a questão aqui, que ele seria a mesma pena do crime. Mas não é, tá? Tá errada essa questão aqui. Fechou? Que era isso daí, né? Aqui, ó. Se elas são não detentivas ou detentivas, essa questão aqui está no artigo, importante colocar também, né? Artigo 110, tá? 110 do CPM. Lá prevê as medidas não detentivas, né? Fechou? Próxima. O crime comete crime propriamente militar, o cidadão alistado para o serviço militar que convocado à incorporação apresenta-se dentro do prazo, mas ausenta-se antes do ato oficial da incorporação. Esse aqui tá perfeito, né? É o crime de insubmissão. Submissão. Artigo 183 do CPM, tá? Inclusive, vou até colocar, ó, esse aqui é o único crime, tá? É o único crime em que eu... Tá? É o único crime em que um civil, tá? Um civil comete crime propriamente militar. Por que propriamente militar? Porque o crime de insubmissão é um crime que só está previsto no Código Penal Militar, tá? Eu não vou encontrar previsão expressa no Código Penal Comum igual a essa, nem parecida, nem perto de ser semelhante, tá? Então, o crime de insubmissão é um crime propriamente militar por estar previsto apenas no Código Penal Militar. E a insubmissão é uma exceção à regra, tá? Porque o crime de propriamente militar só pode ser praticado por militar e só está previsto no Código Penal Militar, tá? Então, propriamente militar, propriamente militar é só no CPM,
e só militar. Só militar da ativa, tá? Importante destacar isso aqui também, só militar da ativa. Mas, esse em submissão, o crime de submissão, é uma exceção a essa regra aqui. Tá bom? Então, por isso, que essa alternativa aqui, né, está certa. Né? Porque comete crime propriamente militar, né, é um crime propriamente militar, o cidadão, mesmo que civil, alistado para o serviço militar. Beleza? Então, essa aí está corretíssima. Próxima. Segundo o Código Penal Militar, CPM, aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz, com aumento de 1/3. Tá? Essa aqui já é a nossa questão, já é a nossa alternativa, está corretíssima. Tá? Isso aqui é expressa previsão lá do artigo, tá? Artigo 20 do CPM. Beleza? É isso que o artigo 20 diz, exatamente isso daí. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas ao tempo de paz com aumento de 1/3, tá? Então, se está em tempo de guerra, o crime ele se torna um pouco mais grave, né? Então, aplica-se aumento da pena, beleza? A B está errada porque o defeito do auto de incorporação não exclui a aplicação da lei penal, mesmo que venha a ser alegado ou conhecido antes da denúncia. Mas aqui, na verdade, é o seguinte, antes da prática do crime, né? Aqui não é mesmo, aqui é salvo. Tá? Aqui é salvo, beleza? O defeito no ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal. Correto, corretíssimo. A exceção é salvo quando esse defeito venha a ser alegado ou conhecido antes da prática do crime. Tá? Então, esse aqui é o artigo 14 do CPM. Beleza? O fato dele ser alegado ou ser conhecido antes da prática do crime é uma exceção a essa regrinha aí de que não exclui a aplicação da lei penal. Beleza? A C. O militar estrangeiro, ainda que em comissão ou estágio nas Forças Armadas, não fica sujeito à lei penal militar brasileira, mas à lei do respectivo país de origem. Errada, tá? O militar estrangeiro, ele fica sim, tá? Esse não fica aqui, tá errado. Ele fica sim sujeito à lei penal brasileira. Beleza? Isso aqui é a regra do artigo 11 do CPM. Tá? 11 do CPM. Então, o militar estrangeiro, ele fica sim subordinado à lei penal brasileira. Tá? Vou voltar aqui. Ele fica sim subordinado à lei penal brasileira. Tá? Salvo nos casos em que tiver tratado ou convenção. Beleza? Então, se tiver um tratado ou uma convenção dizendo o contrário, dizendo que aquele militar estrangeiro não vai ficar subordinado à lei penal militar brasileira, aí beleza, aí ele não vai ficar subordinado. Mas a regra é que ele fique sim subordinado. Tá bom? É o que diz o artigo 11 do CPM. D. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra somente aqueles previstos como tais no CPM. Não, tá? Isso aqui está no artigo 10 do CPM, que fala sobre os crimes em tempo de guerra, né? A definição dos crimes, né? E lá diz o seguinte, que também é crime de guerra os especialmente previstos para o tempo de paz, tá? Também, é que diz o artigo lá, beleza? Só ler o artigo. Também os em tempo de paz. Então, é considerado crime em tempo de guerra os especialmente previstos para o tempo de guerra e os previstos para o tempo de paz também. Tanto no Código Penal Militar, tanto na legislação penal. Tá? Então, qualquer crime da legislação penal comum, do Código Penal Comum, por exemplo, que for praticado em tempo de guerra, vai ser considerado crime militar em tempo de guerra. Beleza? Essa é a disposição lá do artigo 10. Tá? A letra E. Está errado por quê? Sempre que uma lei posterior alterar no CPM a tipificação de um delito ou a pena a ele prescrita, tal lei, mesmo que prejudicial ao agente, aplicar-se-á retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Não, tá errado, né? É aquela regrinha que a gente viu lá, né? Que a lei mais severa não retroage. A mais benéfica pode retroagir? Pode. A mais severa não. A mais benéfica pode retroagir, a mais severa não.
tá? Como é que ele não fala se era lei temporária, se é crime permanente, nada daquelas regrinhas, aquelas exceçõezinhas que a gente já viu lá atrás, né? Então entende-se que a questão aqui está errada, tá? Próxima. Tá aí o gabarito, né? Aos crimes praticados em tempo de guerra. Sabe-se que no meio militar a hierarquia e a disciplina possuem fundamental importância com vistas a regular o cumprimento das ordens emanadas pelos militares superiores hierárquicos. Nesse contexto, é importante definir o conceito de superior. Importante mesmo. Assim, de acordo com o Código Penal Militar, considera-se superior para efeito da aplicação penal militar. Então, o que ele quer saber? Quem que é o superior? Alternativa A, de acordo com a definição do CPM, né? O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação. Pô, aqui já está de novo a nossa alternativa aqui, ó. O que deu de A aqui foi fora de sério, né? Um absurdo. Isso aqui é a definição de superior, tá? Tá lá no artigo 24 do CPM. Beleza? É o conceito de superior, tá? É o militar que, em virtude de função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, tá? Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, dois tenentes, né? Dois tenentes que exercem, trabalham numa determinada seção, por exemplo. Você que está fazendo um CFO e vai sair tenente, lá segundo tenente. Vai encontrar um colega de turma num determinado batalhão lá, trabalham na mesma seção. Dois segundo tenentes. Foram formados juntos, foram para a formatura juntos, então um não é mais moderno que o outro e um não é mais antigo que o outro, porque vocês têm o mesmo tempo de polícia, certo? Só que o teu colega, ele foi designado, foi nomeado aí para exercer uma função que exerce uma certa autoridade, né? Ele, por exemplo, ele é chefe da seção e você é só um militar que trabalha na seção. Nesse caso, tá? Nesse caso, ele vai ser considerado como um superior seu, tá bom? Por que é importante considerar como superior? Porque tem algumas disposições do Código Penal que, por exemplo, obedecer a ordem hierárquica, a gente acabou de ver um exemplo ali, né? Então, vai ser considerado como superior aquele militar, esse que exerce função ou exerce autoridade sobre um igual, de igual posto ou graduação, tá bom? Então, dois tenentes, um pode ser superior ao outro, se tiver nessas condições aqui de exercer uma autoridade. Fechou? Então, se ele der uma ordem para você, você tem que cumprir. Se for ordem manifestamente ilegal, vai incorrer naquelas questões que a gente estava vendo na questão passada, tá? Então, por isso que é importante entender essa diferenciação entre superior ou não, né? Quem é superior ou não. Fechou? Então, a alternativa A é a correta. Por que as outras estão erradas? Os militares apátridas e os brasileiros que perderem nacionalidade. Então, ele quer saber o superior, a gente já achou, né? É a alternativa A. Quem que é esses apátridas ou brasileiros que perdem nacionalidade? Isso aqui é o conceito de estrangeiro, tá? Para o Código Penal Militar, beleza? Então, para o Código Penal Militar, esses aqui, os militares apátridas ou brasileiros que perderam a nacionalidade, são considerados estrangeiros, tá bom? Isso que está lá no artigo 26, parágrafo único, tá? Do CPM. Beleza? A C, os juízes, os representantes do Ministério Público e os funcionários da Justiça Militar. Isso aqui não precisava nem saber, né? Mas tudo bem. Esses não são superiores, esses aqui são funcionários da JM, tá? De acordo com o conceito legal. Funcionários da JM, que está lá no artigo, puxar aqui que não coube lá do outro lado. Está lá no artigo 27, tá? Do CPM. É o conceito de funcionários da Justiça Militar. A B, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para nelas servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Isso aqui, ó, isso aqui é o conceito de militar para o Código Penal Militar. Vou apagar aqui e colocar certinho, né? É o conceito de militar. Tá lá no artigo 22 do CPM. Então, quem que é militar? Se um dia perguntarem para você quem que é militar, tá? Para o Código Penal, de acordo com a Lei Penal Militar, quem que é militar? Quem que é considerado militar? Qualquer pessoa, veja bem, qualquer pessoa que em tempo de paz ou de guerra seja incorporada às Forças Armadas para nelas servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Certo? Então, para aplicação do Código Penal Militar, é militar
essas pessoas que estão ali, qualquer pessoa em tempo de paz ou de guerra que seja incorporada às Forças Armadas, certo? Então esse é o conceito de militar, de acordo com o CPM. Fechou? E a letra E está errada porque a pessoa que assim se declara perante as autoridades brasileiras ou estrangeiras, militares ou não, em tempo de guerra. Não. Não. Não é qualquer pessoa que se... eu me declarei superior, eu já sou superior. Não tem nada a ver, né? Isso aqui, na verdade, não está nem em um artigo nenhum também, tá? Acho que o examinador aí faltou uma alternativa, ele inventou isso daqui, tá? Isso aqui também não é, beleza? Isso aqui não está em artigo nenhum do Código Penal Militar, tá bom? Os conceitos são esses só mesmo, tá? Superior, a gente já bateu aí, superior, né? Que é o conceito da letra A. Conceito de estrangeiro, que é o da B. O conceito de funcionários da Justiça Militar, que é o conceito da C. E também de militar, que é o conceito da D, né? É isso aí, conceito da D. Qualquer pessoa que em tempo de paz é o conceito de militar. Fechou? A letra E aqui foi inventada pelo examinador aí. Beleza? Tá aí o gabarito. Ó. Próxima. Se um oficial das Forças Armadas cometer crime de furto simples, ele ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, qualquer que seja a sua pena. Tá? Isso aqui tá correto. Tá? Tá correto. Por quê? Porque as condições, tá? Para a indignidade do oficialato, elas estão lá no artigo 100 do CPM, tá? Se você ler o artigo 100 do CPM, ele vai trazer uma série lá de artigos, né, de crimes, em que o oficial vai ser considerado indigno para o oficialato, independentemente da pena que ele sofrer, tá? Então, e dentro desses crimes, tem vários crimes lá, eu não vou lembrar todos de cor, né, mas eu sei que o furto simples está lá, tá? A gente podia até pegar aqui, né? Já que a gente está aqui mesmo, né? Vamos compartilhar aqui com vocês, ó. Então, artigo 100, né? Vamos. Pessoal, tem que passar aqui bem. Passar assim, tá? Porque o esquema como eu ajeitei minha apresentação aqui não deixa eu mexer em muitos botões aqui, senão desconfigura tudo, tá bom? Então tenham paciência aí, não fiquem tontos com essa passagem aí das letras. Segura a peteca aí que tá acabando aqui também, tá? Aqui, ó. Indignidade para o oficialato. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, tá? Ou em qualquer dos delitos nos artigos 161, 235, 240, 242, até uma porrada de artigo ali, ó. Aqui, por exemplo, ó, 303 tem o peculato, tá? Aí tem uma porrada de artigo. O furto simples está aqui, ó, 240 é furto simples, tá? O furto simples. Então, a nossa questão diz o seguinte: se um oficial das Forças Armadas cometer crime de furto simples, ele ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, qualquer que seja sua pena. Tá certíssimo, tá? Porque o furto simples, ser condenado no furto simples, tá? Conduz aquele oficial à indignidade do oficialato, beleza? Tem lá no vídeo do CPPM também, tá aqui no canal, quem que vai julgar essa indignidade, tá? No caso da Polícia Militar do Mato Grosso, vamos trazer um exemplo mais perto da gente, né? Quem vai julgar se aquele oficial é indigno ou não é o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tá bom? Porque o Mato Grosso, né? O Mato Grosso não tem Tribunal de Justiça Militar. Só 3 estados têm Tribunal de Justiça Militar. O estado de São Paulo, TJM São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, TJM RS, e o estado de Minas Gerais, TJM MG, tá? Que são os 3 estados que possuem Tribunal de Justiça Militar, beleza? Em todos os outros estados, né, com exceção desses 3, todos os outros possuem, né, não possuem TJM, então quem julga os recursos, né, oriundos das auditorias militares, né, vai para o TJ normal, para o TJ do respectivo estado. Então, no caso do Mato Grosso, por exemplo, vai para o TJMT, né, TJ, Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso que vai fazer o julgamento se esse militar, né? Aqui ele deu exemplo do militar das Forças Armadas, tá? Então, quem faz esse julgamento, se o militar das Forças Armadas, né? Se for Forças Armadas, tá? Vai pro STM, beleza? Mas eu tô falando da polícia, tá? Então, indignidade
para oficialato da polícia. Tá? Vai para o TJ. TJ, tá? Nos estados em que não tem Tribunal de Justiça Militar, vai para o TJ, tá? Sempre vai para o TJ, na verdade. Ou vai para o TJM ou vai para o TJ normal. Então vai para o TJ, tá? Quem julga a indignidade do oficialato da polícia, é o TJ correspondente. Fechou? Isso está lá no artigo 125, tá? Artigo 125 da Constituição Federal. Beleza? Essa disposição expressa lá do artigo 125 da Constituição Federal. Próximo. Situação hipotética. Durante formatura em determinada unidade militar, na presença da tropa, um sargento desacatou o comandante da subunidade a qual pertencia. Assertiva. Nessa situação, a pena prevista para o crime de desacato superior será agravada em razão da pessoa ofendida. A pena para desacato superior, ela pode ser agravada. Agravada quando? Ela vai ser agravada quando? Quando o militar desrespeitar oficial general, tá? Isso não se aplica à polícia, porque a polícia não tem quadros generais, né? Vai até coronel só, ou comandante da unidade. Vou colocar aqui CMT, comandante da unidade. Importante, tá? Porque a questão que traz é o seguinte, ó, que traz o comandante da subunidade. Então, nesse caso, estaria errada a questão aqui, ó. O sargento aqui que desacatou não vai ter a pena agravada, tá? Porque ele desacatou o comandante da subunidade. Ele só teria a pena agravada se ele desacatasse o comandante da unidade ou um oficial general, tá? Isso que tudo tá lá no artigo, tá? Tá no artigo 298, tá? Que é o crime de desacato ao superior, beleza? Parágrafo único. Essas disposições aqui, essa causa de aumento, esse agravamento, né? Parágrafo único. Fechou? O crime está no 298, tá? O crime de desacato ao superior. Mas a hipótese de agravamento da pena está lá no parágrafo único do artigo 298. Tá certo? Então aqui, pegadinho, ó. Quis escorregar na casca da banana aqui, ó. Então não é comandante de subunidade, é comandante de unidade, tá? É o comandante de unidade. CMT, comandante de unidade. Ou oficial general. Desacatou um desses dois aí, agrava a pena. Pau na moleira. Próximo. O oficial encarregado pelo setor financeiro de determinada organização militar foi indiciado em inquérito policial militar por suspeita de ter cometido dolosamente crime de peculato. Peculato doloso. No curso da investigação, ele assumiu a autoria, confessou. Pau na moleira. Que ele estava sendo imputado, tá? E ressarciu integralmente o dano. Ele devolveu o dinheiro que ele desviou ali, ou a verba que ele desviou, o bem que ele desviou. Beleza. Ou se apropriou ou subtraiu. Alternativa. Nessa situação, o indiciado não poderá ser denunciado, pois o ressarcimento realizado configurou extinção de punibilidade. Errado. O ressarcimento pode configurar, né? Vamos colocar melhor assim, pode configurar a extinção da punibilidade. Mas nos crimes de peculato culposo. É culposo, não doloso, tá? Nos crimes de peculato culposo, se eu extingo a punibilidade, se eu ressarço o dano, né? Se eu ressarço o dano antes da sentença, vira aqui para mim. Se eu ressarço o dano, se eu faço o ressarcimento desse dano antes da sentença irrecorrível, ele extingue a minha punibilidade, tá? No peculato culposo, extingue a minha punibilidade. Se eu faço a reparação desse dano depois da sentença irrecorrível, ou seja, depois do trânsito julgado, eu diminuo a pena na metade. Tá? É o que diz lá o artigo. É o que diz lá o artigo 303, parágrafo 4º, tá? É nos casos de crime de peculato culposo. Beleza? Vamos ver se a gente consegue projetar aqui o artigo 303. Acho que
vai ficar difícil eu colocar aqui. Então, repara o dano aí, ó. Reparou o dano antes da sentença, tem uma consequência. Reparou o dano depois da sentença, eu tenho outra consequência, tá? Mas é só nos crimes de peculato culposo, beleza? Só nos crimes de peculato culposo. Então, não se aplica isso aos crimes, esse ressarcimento é só aos crimes de peculato culposo. Não se aplica nas hipóteses de crimes de peculato doloso. Fechou? Então essa é a previsão aí, certo? É só no peculato culposo. Então só estou tentando pôr no ponto aqui da pessoa. Às vezes fiquei em silêncio aí, né? Mas aqui, ó. Tá tentando encontrar o artigo, tá? Tá aqui o artigo, ó. Beleza? Ó. Se o funcionário ou militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor, bem público, ele se aproprie. É peculato culposo, tá? Ó, no caso, parágrafo 4º que eu falei, ó, no caso do parágrafo anterior, no caso do peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, ou seja, se é antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, o cara não vai ser punido. Se é posterior à sentença irrecorrível, reduz a pena de metade a pena imposta. Então, reduz a metade a pena imposta aí. É aquilo que eu falei. Certinho? Então, essa é a previsão legal lá do peculato. Mas é só o peculato culposo, tá, pessoal? Esse negócio de redução da pena ou extinção da punibilidade por reparação do dano é só o peculato culposo. Próxima. Com relação aos crimes contra a administração militar e contra a administração da justiça, a administração militar e contra a administração da justiça militar é correto afirmar que desacatar superior ofendendo-lhe a dignidade ou decoro ou procurando deprimir-lhe a autoridade só tipificará o crime militar de desacato superior se for praticado diante de outro militar. Não, aqui está errado, tá? Aqui está errado. Beleza? Ele não exige isso. O desacato ao superior não exige que seja na frente de outro militar. Tá bom? Desacato superior a gente já viu lá atrás, né? No outro slide. Vamos colocar de novo aqui. Artigo 298 do CPM. Tá? Artigo 298 do CPM. Ele não exige que seja diante de outro militar. O que exige essa condição de ser diante de outro militar é o desrespeito, tá? O desrespeito ao superior para ser configurado tem que ser perpetrado, tem que ser executado diante de outro militar. Aí sim, aí é uma condição. Mas aqui para o desacato não, tá? Então tá errado, né? Ele quer a correta. O militar que pratica indevidamente ato de ofício contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal comete o crime militar de prevaricação, tá? A prevaricação está lá no artigo 319 do CPM, tá? E é exatamente isso daqui. O militar que pratica indevidamente ato de ofício contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal comete o crime militar de prevaricação, tá? Aqui tem que tomar um cuidado, tá? Muita gente pode rodar nessa questão aqui. Por quê? Porque a questão B fala o seguinte, aquele que pratica, tá? Mas se você pegar lá o artigo 319 do CPM, você vai ver que aquele que retarda ou deixa de praticar, também comete o crime de prevaricação, tá? Então, aquele que retarda, deixa ou pratica, comete o crime de prevaricação, beleza? Pratica o quê? Pratica ato indevido, de ofício, né, contra expressa disposição da lei, beleza? Então, a gente tem aqui, às vezes, uma falsa impressão, tá? Uma falsa ideia, uma falsa conceituação, tá? De que o militar, tá? O militar ou o agente público ali em si só vai cometer a prevaricação quando ele deixar de agir, deixar de fazer, né? Não fazer, tinha que aplicar aquela multa lá, não aplicou, prevaricou, entendeu? Não é bem assim, tá? Aquele que pratica também indevidamente ato de ofício contra expressa disposição da lei também pratica o crime de prevaricação, tá? Então não vai por essa onda aí não de que o militar ou o funcionário público ele só vai
prevaricar quando ele deixa de fazer alguma coisa. Não. Quando ele pratica, também ele faz. Isso também vale lá para o Código Penal Comum, tá? Lá no Código Penal Comum também tem essa expressa previsão lá, que quando ele pratica um ato, ele também vai prevaricar, tá? Nessas condições lá do artigo correspondente, né? Beleza? A C. Aquele que patrocina, a nossa alternativa correta é a B, né? Porque aquele que pratica também, né, comete prevaricação. A C está errada por quê? Aquele que patrocina direto ou indiretamente o interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar, só cometerá crime militar se o interesse for ilegítimo. Tá. Isso aqui... Deixa eu apagar aqui que minha seta saiu meio atropelando a outra ali. Aqui, ó. Isso aqui tá no artigo, tá? Tá no artigo 334 do CPM. Beleza? Artigo 334 do CPM. Que é o crime de patrocínio indébito. O que é indébito? Indevido, né? Certo? Patrocínio indevido. Não é só quando ele for legítimo, tá? O artigo não faz essa distinção. Inclusive, quando ele for ilegítimo, é uma causa de aumento. Causa de aumento. Causa de aumento da pena. Entendeu? Então, o patrocínio indébito do artigo 334 do CPM, ele pode ser tanto legítimo quanto ilegítimo. Se ele for ilegítimo, tá? Ele agrava a pena, ele aumenta a pena. Fechou? Então, é isso daí. Por isso que a alternativa está errada, porque ele fala só é quando for ilegítimo. Não, quando ele pode ser legítimo ou ilegítimo. A D. Fraudar o cumprimento da decisão da Justiça Militar caracteriza o crime militar de fraude processual. Na verdade, não. Quando eu fraudo uma decisão da Justiça Militar, é o crime do artigo 349 do CPM, tá? Que é o crime de desobediência. Desobediência, tá? Que é desobediência à decisão judicial. O juiz mandou e eu não obedeci. Tá? Artigo 349 do CPM. Aí, provocar a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar que sabe não se ter verificado. Caracteriza o crime militar de denunciação caluniosa. Aqui também não, tá? A letra E. É o artigo 344, tá? Do CPM. Esse aqui não é o crime de denunciação caluniosa, é o crime de comunicação falsa. É o nome do crime. Comunicação falsa. Tá? A denunciação caluniosa está lá no artigo 343 do CPM. Beleza? Qual que é a diferença? A comunicação falsa, eu fiz uma comunicação, tá? Eu comuniquei à autoridade que a tal pessoa cometeu o crime, mesmo sabendo que esse crime que ela não teria cometido, tá? A denunciação caluniosa, eu dei causa à instauração de uma ação penal ou de um inquérito policial, por exemplo. Então, não basta você ter comunicado, você tem que ter dado a causa para a instauração do inquérito policial ou ação penal, por exemplo, tá? Então, essa é a diferençazinha entre a comunicação e a denunciação, tá? Mas essa disposição que ele coloca na alternativa aí aqui, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime, tá? É um caso de comunicação falsa, tá? Prevista lá no artigo 344 do CPM. Fechou? Tá aí o gabarito. Próximo. É correto afirmar que o crime militar de dormir em serviço exige o dolo do autor para sua caracterização. Tá certo. De novo a letra A aqui, ó. Mais uma letra A. Tá certíssimo, tá? O crime de dormir em serviço, tá lá no artigo 203 do CPM.
tá? Ele exige o dolo. Por quê? O cara tem que ter dormido em serviço com a intenção de, caguei pro serviço, vou aqui dormir, entendeu? Então tem que exigir um dolo. Se ele cochilou lá sem querer, ou não teve a intenção de dormir, às vezes cochilou, quem foi militar, eu já fui militar, eu sei como é que é tirar quarto de hora, né? É complicado, dependendo do quarto de hora ali ainda, na madrugada é puxado. Então você tá lá no posto lá, dá aquela cochiladinha. Se o rondante te pega ali cochilando, né? Eu não queria ter dormido, eu cochilei sem querer, tá? Então precisa do dolo, você precisa ter intenção. Fala, não, caguei, não vou mais fazer o que tem que fazer aqui, vou dormir, aí dorme. Então tem que ter o dolo, tá? Tem que ter o dolo específico de dormir em serviço mesmo, tá bom? Por que as outras estão erradas, ó? A ingestão de álcool pelo militar durante o serviço caracteriza o crime militar de embriaguez em serviço. Olha só essa questão aqui, ó. Muito cuidado. Ingerir álcool, vou puxar para cá, ó. Ingerir, presta atenção que eu vou falar aqui, ó. Ingerir álcool em serviço não é crime. Ingerir álcool em serviço não é crime, tá? Tô tomando um goró ali durante o meu trabalho policial ali. Não é crime, tá bom? Pode ser, e bem provável que vai ser, uma infração disciplinar, tá? Então você, com certeza, você vai tomar uma puniçãozinha ali, tá? Mas não é crime. Não configura nenhum crime, nenhum delito penal ingerir álcool, tá? Até porque tomar álcool em lugar nenhum é crime, certo? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Mas o que é crime aqui é apresentar-se, né? Ou estar embriagado, tá? Ou estar embriagado em serviço. Beleza? Ó, então a ingestão de álcool pelo militar durante o serviço caracteriza o crime de embriaguez ao serviço. Não. Embriaguez ao serviço, ele tem que estar embriagado. Tá? Então o simples fato dele ingerir o álcool não é crime. Tá bom? Agora, ingerir álcool não é crime. Agora, se a gente pegar lá o artigo 202 do CPM, vocês vão ver lá que estar embriagado em serviço, né, ou apresentar-se embriagado, daí é crime, tá? Mas a simples ingestão de álcool pelo militar durante o serviço não é crime. Fechou? Interessante, né? Mas é isso aí mesmo. A C. O simples conserto para a deserção não é crime militar. Bem pelo contrário, né? É um crime específico, inclusive. Artigo 191, salvo engano, né? Artigo 191 do CPM, tá? É o crime de concerto para deserção. O que é o concerto? É os caras se reunirem ali para desertar, entendeu? Então só essa reunião ali, só essa reunião dos militares para que eles cometam um crime de deserção, para que eles passem a ser desertores, já é crime. Fechou? Então, o simples concerto para deserção não é crime. Não é crime, tá errada, né? Essa expressão aqui tá errada, tá? Ele é crime sim. Artigo 191 do CPM. AD. Pratica o crime militar de exercício do comércio à praça. Não, aqui já matou aqui, ó. Aqui, esse exercício de comércio, esse crime, é para oficiais, tá? Vocês que vão fazer o CFO aí, ó. Oficiais, tá? É um crime de oficiais, não é um crime de praça. Beleza? Isso aqui tá lá no artigo. Tá lá no artigo 204 do CPM, tá? Artigo 204 do CPM. É o concerto, né? Pratica o crime militar de exercício de comércio, o oficial que toma parte na administração ou gerência de sociedade comercial, tá? É o oficial que toma parte, não o praça. Isso não é um crime de praça, é um crime de oficial, certo? Aí, o militar que usa indevidamente uniforme distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior somente cometerá o crime militar se obtiver alguma vantagem. Não, tá? Esse aqui é o crime do artigo 172 do CPM, tá? Aqui independe de vantagem, tá bom?
Então, o simples uso indevido de uniforme, distintivo, insígnia de posto ou graduação superior somente cometerá, o simples uso disso já vai cometer o crime, tá? Não precisa que ele obtenha uma vantagem. Isso o artigo 172 do CPM não prevê essa possibilidade de vantagem, tá? Então ele diz lá que usou indevidamente já vai cometer o crime. Certo? Então a nossa alternativa correta é a letra A mesmo, né? O crime militar de dormir em serviço exige o dolo do autor para sua caracterização, ou seja, não há homicídio, não há crime de dormir em serviço culposo, tá? Então, se ele não teve o dolo, não vai ser punido pelo crime. Fechou? Tá aí a alternativa. E é isso aí. Chegamos ao final aí. Tá batendo aqui no meu reloginho 1h40, tá? 1h40. Vou voltar aqui para mim. Fechou, tá, pessoal? Chegou até a ficar escuro aqui, né? Comecei o vídeo, estava meio claro, agora já chegou até a escurecer, tá? Então, obrigado por ter assistido até aqui, beleza? Tomara que você tenha aproveitado o vídeo aí. Espero que eu tenha sanado alguma dúvida sua, mais específica, tá? Se você tiver alguma dúvida ainda, né, e queira tirar ela, queira sanar ela, traz aqui nos comentários, tá? Tem o grupo aqui do Telegram também, quiser entrar no grupo para poder fazer as suas perguntas ou compartilhar material, conversar com o pessoal que está lá, fica à vontade também, tá? De novo, não tem como a gente esgotar todas as possibilidades do mundo aqui no vídeo, né? Porque um vídeo já ficou bem extenso, mas a gente fica feliz porque eu consegui trazer aí todos os tópicos, tá? Então, se você pegar lá o edital, acho que clareou um pouco a imagem aí, né? Se você pegar lá o edital de Direito Penal Militar para o concurso do CFO, você vai ver que a gente bateu todos os pontos, tá? Então, aplicação da lei penal, crimes militares em tempo de guerra, em tempo de paz, os conceitos dos crimes, né? Então, a gente bateu todos os pontos do edital lá, certo? Então, deixa aqui meu muito obrigado por você ter assistido até aqui. Até a próxima. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, tá? Se você percebeu que eu falei alguma coisa errada, se você entendeu que eu trouxe alguma coisa errada aqui, comenta aqui embaixo também. A gente está distrito a críticas também, lógico. Mas a intenção mesmo do vídeo é trazer num vídeo só todo o conteúdo que você precisa para fazer a sua prova, tá? As questões que eu trouxe não são questões da banca da UFMT, que é a sua banca especificamente, tá? Por quê? Porque no site do Que Concurso, que é de onde eu tiro as questões, né, onde eu tenho assinatura lá, eu tiro essas questões, jogo aqui dentro e resolvo elas. No site não tem questões da UFMT, não filtra, tá? Então a UFMT não tem questões no site Que Concursos nos assuntos de direito penal militar e processo penal militar. Em outros assuntos até tem, direito penal comum, processo penal comum ainda tem. Mas no que diz respeito a direito penal militar e processo penal militar, não tem. Então a gente precisa trazer várias questões de vários níveis. Vocês viram que tem nível técnico, nível de analista, juiz, promotor, defensor público, né? Eu acredito que o leque de possibilidades ampliou aí e o leque de dificuldades também ficou bem aberto, né? Então tinham questões mais fáceis, questões mais difíceis. Eu acredito que com essas questões aí você vai conseguir resolver tranquilamente, tá? Letra da lei, pode perceber que praticamente todas as questões não foi cobrado pouca coisa. Acho que uma questão só a gente trouxe a súmula, né, 711 do STF lá, falando sobre a lei que retroage os crimes permanentes, né? Mas eu acho que com essa exceção aí, praticamente todas as questões foram de letra de lei, artigo por artigo, certo? Então é importante fazer essa leitura aí. Fechou? Um abraço e até a próxima.